Vocês estão felizes? Amém. Rapaz, amém, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias aí no livro de Romanos. Romanos, capítulo 1. Pedi os irmãos para acender a luz só um pouquinho, só para todo mundo abrir aí no livro de Romanos hoje, todo mundo. Acende a luz um pouquinho, só para poder... Não coloca no telão não, queria que você abrisse a sua Bíblia hoje, você vai manusear a sua Bíblia hoje, amém? Depois a gente vai ver muita passagem ainda no telão, abre aí a tua Bíblia aí, liga ela, abre, né? Romanos capítulo 1, amém? Acharam? Olha aí, o que é que o telão faz com a gente, né? Perde a intimidade, né? Abre aí, Romanos, isso aí. Ela fica bem facinho, fica entre Gênesis e Apocalipse, vai. Quem achou? Dá um amém, bem assim, bem... Aí, eita Jesus, né? Voltar às origens, amém? Vamos ler aqui. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi, segundo a carne, e declarou ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, pelo qual nos recebemos a graça e o apostolado. Nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações, pelo seu nome, entre os quais sois também vós, chamados de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero falar um pouquinho dessa carta tão maravilhosa para nós, o livro de Romanos. O livro de Romanos, vamos tratar um pouquinho sobre ela. Diferente de todas as outras cartas, o apóstolo Paulo já escreve esta carta aos Romanos, não é uma simples carta, não é apenas uma carta como todas as outras. A carta de Romanos é um livro, ele é considerado o maior tratado teológico, o maior compêndio teológico do Novo Testamento. A carta de Romanos, ela tem um efeito em nossas vidas, no nosso evangelho, no evangelho que nós vivemos hoje, gigantesco. Você não faz ideia. Paulo, ele foi o maior bandeirante do evangelho do primeiro século. Paulo foi o cara que levou a palavra de Deus por toda a Ásia. Paulo, junto com os seus companheiros, evangelizou praticamente uma nação inteira. Ele sozinho. E pasmem, irmão, acredite vocês, sem internet, sem Instagram, sem YouTube, sem WhatsApp, sem nenhum e sem qualquer meio tecnológico, boca a boca, andando, peregrinando. Nenhum livro da Bíblia é tão influente na história do protestantismo como Romanos. Nenhum livro da Bíblia é tão influente, influenciou tanto como Romano. Os líderes do passado e do presente veem Romanos como um livro básico para a interpretação de sua fé. Um livro básico, nós como cristãos devemos manusear e estudar e se debruçar dia após dia nesses 16 capítulos. Infindáveis para a gente. Aos meus... Deixa eu lembrar aqui a idade que foi, Jesus. Foi de entre 16 e 17 anos. O processo de conversão começou quando eu namorava com Valdiza, quando a gente começou a namorar, né? Aos 15 anos de idade a gente começou a namorar. Graças a Deus estamos até hoje e até o fim da vida, se Deus quiser. E aí a gente estava na missa, e o meu padre era crente, ó. Ele era crente e não sabia ainda. Aí ele pregando em Romanos 8, do 31 ao 39, salvo engano.
Quem nos separará do amor de Cristo? E eu estava ali, meu irmão, olhando e já afastado do evangelho há algum tempo, e ali prestando atenção e todo mundo conversando, aí eu me afastei assim, e aí aquela palavra já veio assim, eu fiquei olhando, ouvindo, e aí o evangelho foi penetrando, e eu comecei a chorar. O pessoal, o que é que tu tem? Não, não tem nada não, deixa só eu ouvir aqui. Ali foi o processo. Aí com 18 anos foi que a gente voltou para a igreja, e aí foi amadurecendo na fé. O que é que eu quero dizer? A palavra do Senhor, ela nunca, ela jamais, em momento algum, ela volta vazia. Toda palavra que você semeia na vida de alguém, em algum momento da história, ela vai semear. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. A palavra, a ação, o gesto, você olhar para a pessoa e você não precisa dizer nada, ela não precisa falar nada, você vê ela e dá um abraço. Você pensa que não? Isso faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença. Grande, grande. E a maior interpretação da nossa fé, a maior referência para falar de fé é Romanos. A verdade é que grande parte do avivamento, dos avivamentos religiosos que aconteceram, teve como princípio o estudo de Romanos. Nós vemos agora há poucos dias, a igreja, acho que é Aspro, eu não decoro, eu não sei falar inglês, é mais ou menos isso, lá nos Estados Unidos. Começou com um cara lá, o pastor lá, o irmão lá pregando, Romanos 12. E se passou um dia, e se passou outro dia, e se passou mais alguns dias, e foi acontecendo, e o povo adorando ao Senhor incessantemente. Incessantemente. Foi bênção, irmão. Eu tiro pela vigília que nós tivemos aqui, foi uma vigília, meu irmão, eu já participei de muita vigília, mas como a vigília que a gente teve aqui, pense na vigília. A noite inteira, meu irmão, orando e adorando o nome do Senhor. A noite inteira se fortalecendo, não era com meninice, não era com brincadeira, mas era orando e adorando o nome do Senhor. Muitos foram para esse carnaval e não voltaram. Muitos saíram de casa e só Deus sabe como chegaram. E nós passamos a noite inteira orando ao nosso Deus. Orando ao nosso Deus. Romanos 12, o verso 1 vai dizer, o verso 2, e não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estamos aqui para ser experimentados, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para termos uma renovação na nossa mente. A renovação da sua mente, ela não começa lá fora, ela começa aqui. É aqui na casa do Senhor, é orando, é buscando, é se fortalecendo. É aqui que começa a renovação da sua mente. É adorando a Deus como igreja, é servindo ao Senhor como igreja. E daqui da igreja é que nós vamos lá para fora. Mas começa aqui. Fala, começa aqui. Começa aqui. Diga para o seu irmão aí, começa aqui. É aqui que nós teremos a nossa mente transformada. É aqui que o pensamento muda. É aqui que as atitudes mudam. E nós replicaremos lá fora. No mundo de autenticidade em que nós vivemos, no mundo de transformação, onde todo mundo quer ser diferente, você sabia, meu irmão, que ser diferente foge do princípio bíblico? Nós temos que ser iguais. Nós temos que ser iguais. Sede meus imitadores, como eu sou do Senhor. Nós temos que imitar a Cristo. Nós vivemos num processo de imitação do Senhor. Não queira ser diferente, não. Queira ser igual a Cristo. Não dá para querer ser diferente, não. Tem que querer ser igual a Cristo. É assim que nós devemos ser. Você vê quando Jesus estava lá sendo preso, aí o pessoal chega lá para Pedro e diz: ei, tu é um deles. Tu anda como ele, tu fala como ele, tu tem o cheiro dele. Imitação. Imite o Senhor. Ande como ele andou. Fale como ele falou. Foi lendo Romanos que Augustinho se tornou um grande líder religioso, abandonou toda uma vida de pecado. Foi lendo Romanos capítulo 13, o verso 13 e o verso 14, onde foi despertado da morte. Na sua fala, Augustinho vai dizer assim: não li mais nada, e não precisava de coisa alguma.
Instantaneamente, ao terminar a sentença, uma clara luz inundou meu coração e todas as trevas e dúvidas se desviaram. Às vezes, meu irmão, você está incerto aí no seu lugar. Você não sabe nem o que é que você está fazendo aqui. Mas é através da palavra que toda escuridão vai ser clareada pelo Evangelho. É através da palavra que o sentimento de morte vai deixar. É através da palavra que a angústia, a depressão vai sair. É através da palavra que tem renovação de vida. É através da palavra que casamentos são restaurados, que vidas são restauradas. É através da palavra que filhos são transformados pelo poder do Evangelho. Mas é através da palavra. Não tem como ser diferente. Não tem. Martim Lutero, um dos mais marcantes protestantes da nossa história, rompeu as correntes da escravidão espiritual diante de Romanos 1,17, onde vai dizer que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom do Senhor. É dom de Deus. Veja só, meu irmão, entenda só, como as nossas palavras, elas não são jogadas ao relento. Observe só, a igreja de Roma, quando Paulo escreve esta carta, a igreja de Roma era a igreja que, essa igreja já tinha sido fundada. Ele não conhecia essa igreja pessoalmente, é uma das poucas igrejas, ou a igreja que Paulo não conhecia pessoalmente, ele não sabia quem era. Em Romanos capítulo 1, verso 9, vai dizer, Paulo fala que tem orado pela igreja. Orado pela igreja. Você tem orado pela igreja? Você tem orado pela igreja? Eu não estou dizendo orado pela igreja C9 Carlito Pamplona, não, pelos nossos pastores maravilhosos, não. Eu não estou dizendo por eles, não. Eu estou dizendo pela igreja do Senhor. Quantas vezes você já se propôs a orar pela igreja e não corou? Quantas vezes você já prometeu de orar por alguém, mas não corou? Quantas vezes? Quantas vezes? Nós precisamos, irmãos, orar pela igreja. Paulo estava pouco preocupado pela placa da igreja. Paulo estava pouquíssimo preocupado por quem era o pastor da igreja, por quem dirigia a igreja, mas ele diz que ele orava por ela. Ele não conhecia, mas ele orava por ela. Ele não sabia quem eram os seus membros, mas ele orava por ela. Para muitos isso é loucura. Para muitos. Orar pelo meu concorrente? O evangelho não é mercado. O evangelho não é comércio. O evangelho não é casa de barganha. Mas é o poder de Deus descido sobre o seu povo. Esse é o evangelho. O evangelho está pregado na cruz, a qual ele morreu nela, mas ao terceiro dia ressuscitou e nela não está mais. Aquilo que um dia foi sinal de morte, hoje é a marca do poder de Deus. Esse é o evangelho. Quem fundou a igreja de Roma? Nós vemos Paulo numa viagem missionária, ele por onde passa ele vai fundando igrejas e colocando o povo para dirigir. Ele funda igreja e coloca o povo para dirigir. Ele funda igreja e coloca o povo para dirigir. Aí ele volta sendo preso e manutenção na igreja. Sendo preso e manutenção na igreja. Olha para a igreja, vê os problemas e trata. E aí ele olha para o povo e diz, agora é com vocês. Eu já fundei, eu já coloquei o pastor, eu já instruí, eu já tratei os problemas. Agora vocês cresçam, que não dá para ficar aqui. Eu preciso continuar evangelizando. O campo é grande, o campo é farto. Eu preciso continuar indo. Eu já disse para vocês em algum momento da história, não sei se foi aqui ou foi em outro lugar, como missões são feitas. Eu já disse como é que missões são feitas. Eu não me lembro o nome do autor, me lembro o nome do livro, O Clamor do Mundo. O Clamor do Mundo. O cara é especialista em missões. Ele disse que missões são feitas de 3 formas. Quem tem coragem de ir? Quem tem coragem de ir? Levanta a mão assim.
Mas não é aqui não é em Sobral, não é aqui na Itapipoca. Aqui é muito bom, aqui pode, aqui a gente manda o recurso, o irmão vem de vez em quando, a gente vai. Eu quero dizer para onde tem lá, onde o pessoal que não pode nem falar do evangelho, onde o pessoal só tem um pedaço da folha e fica nela, dia após dia, onde o pessoal ora bem baixinho, onde não tem caixa de som, onde corta a língua, onde morre. É nesses países comunistas mesmo, fora do Brasil. Quem tem coragem de ir? Quem quer ir? Quem quer ir para a gente fazer uma cota aqui e enviar já ainda essa semana? Quem é, irmão? Vai! Os jovens! Então pronto, a gente está no mesmo barco, eu também não tenho coragem de ir não. Tá certo? Eu também não tenho coragem de ir não. E aí a gente entra, sabe como? Em dois pontos do projeto missionário. A gente entra com o bolso que contribui e o joelho que ora. A gente entra com 2 pontos. Porque missões, ela é feita com os bolsos de quem abençoa, os joelhos de quem fica intercedendo e os pés de quem tem coragem para ir. Assim é feito missões. Aonde você se encaixa? Aonde você se encaixa? Não sabemos ao certo, porém, não sabemos ao certo quem foi. Porém, temos certeza que o apóstolo Paulo não foi. Ele queria ir visitar o povo, não foi ele quem escreveu, é muito claro isso para a gente. Muitos falam que foi Pedro. No meu ponto de vista, não existe a mínima possibilidade de ter sido Pedro. Paulo não faz nenhuma menção a Pedro. Isso que seria de um decoro gigantesco, até porque os dois eram apóstolos. Não tem como ter sido Pedro, não tem, ele não cita. É bem possível que Pedro nem em Roma estivesse. É muito possível isso. Mas existem algumas possibilidades de quem foi. Existem algumas possibilidades. Os historiadores dizem que podem ter sido os judeus e prosélitos, convertidos na festa do Pentecostes, lá em Jerusalém, 30 anos depois de Cristo. Essa festa acontece lá em Atos 2. E eles estavam lá sentados e reunidos, e desceu como um vento impetuoso o som do Espírito Santo, e todos começaram a falar a língua, e cada um entendia no seu idioma, e se perguntava: o que está acontecendo? Estão esses homens embriagados? E aí Pedro começa a falar, e começa a dizer o seu discurso, e 3.000 vidas se convertem, até que eles ficam lá passivos, sem querer falar do nome do Senhor Jesus, até que uma forte e perigosa perseguição vem sobre o povo, e aí eles saem pelo mundo, e vão falar do nome do Senhor Jesus. Esse povo que sai pelo mundo, esses judeus, esses prosélitos, possivelmente tenham criado em Roma esta igreja. A segunda possibilidade é que a igreja tenha sido estabelecida por cristãos desconhecidos, convertidos pelo ministério de Paulo, em algum momento, em algum centro gentílico, até porque Paulo, ele prega em 3 grandes cidades: Antioquia, Éfeso e Corinto. 3 grandes cidades, 3 pontos comerciais. Em algum momento da história, alguém passou por ali, se identificou com esse evangelho, foi tocado por esse evangelho, foi retirado da morte, foi trazido para a vida, saiu das trevas, veio para a luz, e continuou seu caminho e estabeleceu uma igreja em Roma. Uma igreja em Roma. Em algum momento da história pode ter sido isso. Em algum momento da história. Porém, não temos certeza de nada. Certeza temos que, como Paulo não foi, ele escreveu Romanos e nos ajuda grandemente a entender a nossa fé, a compreender a nossa fé. Nós não temos a mínima noção até onde o evangelho pode chegar, uma vez que não podemos perder a oportunidade para anunciar a palavra do Senhor. Alguém, um certo alguém, o famoso quem, um desconhecido, ouviu o evangelho, Deus sabe onde, Deus sabe como, mas estabeleceu uma igreja em Roma. Alguém em um certo lugar da história, em algum momento, está lembrando, possivelmente, daquela palavra de consolo que Deus lhe usou para você falar. Em alguém. Lembra daquela irmãzinha, a irmã Marta? Irmã Marta, que me evangelizou. Irmã Marta, dentro do carro, me evangelizou. Aceitei Jesus de novo.
Põe a mão no seu coração, coloquei, orei. Aceita sim, todo dia, toda hora, todo instante. Não perca a oportunidade, não podemos perder a oportunidade. Não podemos perder a oportunidade. Todas as manhãs, quando certamente muitos de vocês ainda estão dormindo, que eu estou saindo para trabalhar às 3:30 da manhã, aí eu vou ouvindo o som dentro do carro, né? E aí sempre, sexta, sábado e domingo, é certo. Aí entra alguém do carro e pergunta: você é crente? Aí eu: sim. E a pessoa, sempre, irmão, é difícil ter um caso que que eu pego uma pessoa e a pessoa faça essa pergunta, ela não tenha desviado do evangelho. É difícil. É muito difícil. O que nós temos de pessoas lá fora, afastadas do evangelho do Senhor, por conta, Deus sabe de quê? De atitudes de irmãos, de maus tratos dentro da igreja, de feridas, de problemas, enfim, que não foram tratados, que não foram curados. E aonde elas estão? No hospital. Nós estamos no hospital do Senhor. Aqui é um hospital, irmão. Todo mundo chega aqui enfermo, todo mundo em algum momento da história chegou aqui doente, chegou aqui leproso, e aqui foi tratado, e aqui foi curado, e aqui foi renovado. Por que que quando os demais estão chegando, enfermos, leprosos, a gente não abraça também? A igreja, ela tem que ser um local de inclusão. Um local de inclusão. Nós devemos pegar os irmãos que estão chegando e abraçar ele e dizer: meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus, seja bem-vindo. Não é só o pessoal do Elo não, é todo mundo, irmão. É todo mundo. Tem algum visitante aí, só para me saber? Não, os irmãos não vão correr para lhe abraçar não, irmão, só para saber. Pronto. Você foi bem recebido, meu querido, em nome de Jesus? Foi. Amém, Deus abençoe. É isso aí, irmão, as pessoas têm que vir à igreja e têm que sentir esse desejo de voltar, porque aqui é o hospital, aqui nós aliviamos as nossas dores, aqui o nosso peso é descarregado, aqui Jesus fala, aqui o fardo que outrora era pesado é trocado por um fardo leve e suave, meu irmão. Esse é o evangelho que traz poder, que traz cura, que traz renovo, restauração. Esse é o evangelho. Isso não é palavra para você glorificar não, é a certeza do que o Senhor é capaz de fazer. É a certeza, porque todos os dias, como ovelhas condenadas ao matador, nós somos, mas a misericórdia do Senhor, é por conta dessa misericórdia que nós não somos consumidos. É por conta dessa misericórdia. Deixa eu contar um rápido testemunho aqui. Não sei se eu já falei esse. É porque o mais recente é esse. Tem muitos, mas esse é o mais pesado assim que já aconteceu foi esse. Às 3:30 da manhã eu saio, vou para o posto, abasteço. 10:45 da manhã eu recebo uma solicitação. Aí vou atender. Aí Anderson entra dentro do meu carro. Anderson entra dentro do meu carro e nós saímos ali, aqui pertinho, da Lagoa do Urubu, até a Bezerra de Menezes. Ele vai no posto, ele compra o que ele precisa comprar no posto, nós voltamos, falamos do evangelho, falamos de Deus, falamos do problema que ele tem na família, com o usuário, falamos de muitas coisas e falamos lá do evangelho. Aí quando ele desce do carro, aí ele olha para mim e diz assim: meu irmão, tu finaliza a corrida aí porque eu ia te assaltar, mas tu é um cara tão gente boa que eu desisti. Aí levanta a blusa e mostra a pistola. Aí eu: vai na paz, guerreiro, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que nós somos como ovelha para o matadouro todo dia. Aquele poderia ser o meu dia. Aquele tinha tudo para ser a minha senha. David, hoje é o seu dia. Mas a misericórdia do Senhor impediu. A misericórdia do Senhor impediu. A misericórdia do Senhor. Não duvide do que Deus está fazendo. Você não precisa ouvir a voz dele. Você precisa só ter a certeza que ele está trabalhando. Você só precisa ter a certeza que ele está produzindo. Ele não para, ele não descansa, ele não muda, mas ele se move, ele está se movendo. Talvez você não entenda, mas as coisas estão acontecendo. Talvez não aconteça do jeito que você está querendo, mas está acontecendo para você se tornar mais forte, mais resistente. Maturidade espiritual. As coisas que há 10 anos me abalavam, hoje já não me abalam mais. Já não me abala mais. A gente tem que trabalhar para ficar igual
igual a tartaruga com aquele casco blindado, igual a tartaruga, aquele cascozão. As pessoas jogam as coisas, ela não está nem aí, não afeta. Maturidade espiritual, é isso que nós devemos buscar. E o propósito da carta de Romanos, qual é o propósito? Diferente de todas as outras cartas, Paulo não escreve Romanos para descrever problemas ou qualquer uma circunstância adversa que está acontecendo, não. E é por esse motivo que a carta de Paulo parece mais um tratado teológico. E é por esse motivo. Paulo sabia que a melhor proteção contra o falso ensino é a verdade do Evangelho. Paulo ele fica indignado lá em Corinto porque ele ensina o povo, mas o povo ainda se vende, ainda se rende aos falsos mestres. E ele está ensinando, ele está falando. E em Romanos ele escreve a igreja de Romanos para que a igreja tenha ciência qual é o evangelho puro, simples, genuíno. E não falsos como nós cansamos de ouvir por aí. Corrompidos, aonde muitos ensinam que para a salvação é um braço de Deus e um braço do homem. Você tem que contribuir para a sua salvação. Você tem que ter obras. E não é assim, esse não é o evangelho. Esse não é o evangelho. Paulo ele escreve com o propósito pedindo oração à igreja de Romanos. Ele diz que tanto ora pela igreja e ele pede oração em seu favor. Paulo estava para realizar uma viagem extremamente perigosa. Ele estava indo para Jerusalém com mantimentos, com doações, com oferta, para ajudar o povo. Para ajudar. E aí Paulo, ele temeria, ele poderia temer pelo menos duas coisas. A primeira era que os judeus o matassem. Era o primeiro temor de Paulo. O segundo era que os santos, entre aspas, de Jerusalém não recebessem as ofertas, as provisões que ele levava aos cristãos genuínos. Está lá em Atos capítulo 20, verso 3. O povo não recebesse, porque os cristãos que doaram, os cristãos que contribuíram, eram gentios. Eram gentios. E os judeus não se misturavam com os gentios. Tinha uma separação dentro da igreja. Tinha uma separação do evangelho. A igreja, ela é inclusiva. Não pode haver separação. Independente de quem vier. Na circunstância em que qualquer um vier, nós devemos recebê-lo, abraçá-los, amá-los, conduzi-los para o evangelho. Não é concordar com o erro, mas é apresentar a verdade. Essa é a ideia. Quando Paulo chega em Cesareia, ele foi orientado por um profeta a não ir a Jerusalém. E Ágapo dizia para ele, que era o profeta, dizia assim: pois lá o que espera você é cadeia e atribulação. Imagine, você jovem que vai fazer missões. Eu uso a irmã aqui, o irmão. Aí diz assim, ó, tu vai. O que te espera lá é açoite, é sofrimento. O que nós faríamos? Paulo, ele é um cara fora da curva, meu irmão. Não que os outros apóstolos, eles não fossem, eles foram também, eles foram demais. Mas quando ele escuta isso, lá em Atos capítulo 21, verso 11, vai dizer assim, coloca aqui, irmão, Atos capítulo 21, coloca. Atos capítulo 21, verso 11. Aí tu já deixa preparado o verso 13 também. E vindo ter convosco, tomou a cinta de Paulo, o cinto que os pais da gente usavam na gente. O cinto, né? A cinta de Paulo. E ligando-se aos seus próprios pés, irmãos, disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Passa por 13. Mas Paulo respondeu, que fazes vocês chorar e amargoando-me o coração?
porque estou pronto não só para ser ligado, mas ainda a morrer em nome de Jesus, pelo nome do Senhor. Paulo não estava pronto apenas para ir, mas para morrer, para ser apedrejado, para ser chicoteado, para viver encarcerado, para sofrer pelo Evangelho. E foi o que aconteceu. Ou não foi? Para você, que vai fazer missões em nome de Jesus, Deus vai levantar missionários aqui ainda, mais perto do que a gente está imaginando, em nome de Jesus. Para você que vai ser missionário da Casa C9, tenha certeza disso. Você pode até sofrer, mas o Senhor, as experiências que você vai ter com Cristo, a forma como o Senhor vai falar com você vai ser um negócio tão lindo, meu irmão, tão forte, tão maravilhoso, tão íntimo, que você vai todos os dias agradecer a Deus por cada sofrimento que você está passando, por cada sofrimento. É bênção, irmão. Servir ao Senhor é maravilhoso. Não é para normais. Não é. Normal é estar todo mundo em casa assistindo o jogo, uma série no Netflix, pedindo aquela pizza bem gostosa, né, Rony? Né? Normal é isso aí, irmão. Para os loucos, é loucura total, é estar aqui amontoado mesmo, servindo ao Senhor, chorando, né? As irmãs se maquiam todas, vêm para a igreja e choram e borra tudo, né? Aí a gente passa um perfume danado, mesmo com ar-condicionado, a gente vê e transpira, e é bênção, meu irmão. E é bênção do céu. O segundo ponto, meu irmão, o objetivo que Paulo tem, o segundo objetivo que Paulo tem é em ir à igreja de Roma. Ele deixa isso bem claro, ele queria ir à igreja de Roma. Paulo tem um grande desejo de visitar Roma. Ele tentou fazer isso algumas outras vezes, mas foi impedido. Lá em Romanos capítulo 1, o verso 13, ele vai dizer desse jeito: ora, eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu me propus ir até vocês, mas tenho sido impedido até agora, para que eu também possa ter entre vós algum fruto, mesmo entre os demais gentios. Paulo, ele disse que ele queria ir, mas por algum motivo que ele não sabe identificar, que ele não sabe qual é, ele não pôde ir. Ele já tinha articulado algumas vezes fazer essa viagem, mas ele não pôde. O objetivo de Paulo era ir até Roma e de Roma ir à Espanha. Esse era o objetivo de Paulo, mas ele não pôde. Paulo, ele demonstra um desejo em compartilhar com os crentes de Roma alguns dons espirituais. Mesmo não sendo o fundador da igreja, ele se propõe, ele se coloca como responsável pelaquela igreja. Ele que foi chamado pelo próprio Cristo para ser apóstolo dos gentios, e essa igreja, ela era formada pelos gentios. Então ele se coloca como responsável por ela, e ele queria ir compartilhar com eles, ele queria ir lá trocar experiências com eles. Outro ponto era que Paulo se sente enviado à igreja de Roma para de lá sim ir à Espanha, como eu citei. Paulo, ele tem os planos de ampliar os horizontes e chegar à Espanha. Paulo já tinha evangelizado toda a Ásia, não tinha mais campo para ele, e ele queria ir para outro lugar. O que ele poderia fazer onde ele estava, ele já fez. Ele queria colocar agora como Roma, como a sua base missionária, e de lá ir para outros lugares, ganhar outros povos, falar do nome do Senhor. E Paulo precisava não só de um apoio financeiro, mas do principal, de um apoio espiritual. Se preocupe não, meu irmão. Não pense a gente que Deus precisa do nosso dinheiro, não. Ele é dono do ouro e da prata. Pode muito bem um peixe sair lá da água, vir se batendo até aqui e deixar. Ora não? Pode. Quem duvida com Deus aí? Quem põe limites para Deus? Pode, meu irmão. Pode muito bem alguém que você menos espera chegar aí e contribui. Pode sim. Quem sustenta a obra é o Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata. É nós quem precisamos dele. Ai de nós se não fosse o Senhor nas nossas vidas. Ai de nós.
Pobres miseráveis que somos, ai de nós. Nós precisamos do Senhor dia após dia, noite após noite, minuto após minuto. Aleluia. Nós quem precisamos dele. Ele não precisa nem de mim e nem de você. É um jargão já isso. Deus sem nós é Deus, e a gente sem ele. Mas parece que as pessoas não percebem isso. Parece que as pessoas não entendem isso. Parece que as pessoas ainda não se deram conta. Os dias estão próximos. Cada dia é mais difícil ser cristão. Cada dia que passa, a peneira tem apertado, meu. Já está chegando o momento da colheita. Daqui a pouco o joio vai ser tirado do meio do trigo, meu irmão. Você tem que se posicionar como cristão, sim. Eu não quero me comprometer. Você tem que se comprometer, sim. É Cristo até o fim, até a morte, até depois da morte, até o pós-morte, até 1 mês, 2 meses, 3 meses, não importa, meu irmão. Você tem que se comprometer, você tem que se posicionar. Ou você é cristão, ou você vai para o inferno. E pronto. Simples assim. Ou você serve ao Senhor, ou é como a gente escuta lá fora, caixão em vela preta, vai ser misturado com areia. É desse jeito. Ai, meu irmão, não sei se é assim, é desse jeito mesmo, é desse jeito, viu, meu filho? Mas uma coisa eu garanto para você: as experiências que você vai ter com Deus, isso homem nenhum é capaz de lhe dar, dinheiro nenhum é capaz de comprar. Nem você vivendo 10.000 vidas, nem você vivendo 10.000 anos, você vai conseguir comprar e entender. Sem Deus, você nunca vai compreender, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhã. Você nunca vai entender, meu filho. Você nunca vai entender. E o próximo grande objetivo de Paulo é a exposição detalhada do Evangelho. Paulo quer chegar em Corinto Paulo quer chegar em Roma e quer fazer uma grande exposição do Evangelho. Paulo quer chegar em Roma e quer apresentar o Evangelho de Cristo ao povo, aos romanos. Paulo escreve para repartir com a igreja da capital do império o significado do Evangelho. É para isso que Paulo escreve. A condição de ruína e de perdição, tanto dos gentios como dos gregos. Paulo está dizendo, Paulo quer apresentar a eles, que não tem como haver dicotomia, é uma igreja só. A ruína e a perdição, tanto é para os gentios, como é para os gregos, como é para os judeus. A falta de salvação para a igreja, falar da salvação, apresentar o evangelho da graça, tanto é para os gentios como para os judeus. Não tem como separar. O evangelho de Cristo é exposto na carta de Romanos, é a maior e melhor e mais linda e mais doce melodia jamais ouvida na terra. A poderosa mensagem proclamada entre os homens, o tesouro precioso confiado ao povo de Deus. Esse é o evangelho do Senhor. Não tem como separar. Não tem. Eu já quero concluir com você. Mas não fique em pé não, pode ficar sentado. A gente tem meia hora para a conclusão. Meia hora. Você tem pressa para ir para casa? Oh, glória a Jesus, aleluia. Eu que acordo às 3:30 da manhã não tenho, então você também não tem. Em nome de Jesus. É rapidinho uma pregação, a conclusão. Para nós concluirmos, nós vemos aqui os objetivos centrais. Os objetivos centrais da carta de Romanos. A carta de Romanos, ela traz a unidade da igreja. Unidade essa que nós vemos lá em Éfeso, capítulo 2, do verso 14 ao verso 16. Paulo, ele quer levar a igreja à unidade. Ele quer derrubar os muros, as paredes da separação que podem existir entre gentios e judeus. Ele diz que a igreja de Jesus ela é formada para todos. Para todos, o evangelho é para todos. Ele quer evidenciar a universalidade do pecado. Ele diz que todos são culpados,
tanto gentil como judeus, todos, sem exceção, pecaram e destituídos estão da sua glória. Todos, sem exceção. Todos. Outro ponto, ele quer fazer a manifestação da justiça de Deus no Evangelho. Na cruz de Cristo, Deus revelou sua ira sobre o pecado e seu amor sobre o pecador. Na cruz foi derramado a ira de Deus sobre o pecado e o seu amor sobre o pecador. A cruz foi a justificação de Deus para com o seu povo. Em meio a trevas universal, o pecado e da culpa do homem, brilhou a luz do Evangelho de Deus. Para nós finalizarmos, a justificação pela fé. A justificação só vem mediante a fé. Ela não é alcançada pelas obras, por lei, por qualquer outro artifício. A justificação, ela só vem mediante a fé. Você não compra, você não vende, você não negocia, você não troca. É dom de Deus. E Ele deu a quem Ele quis. E Ele deu a quem Ele bem entendeu. E Ele é Deus em todas as coisas. No dia do grande juízo, Deus vai ser glorificado, irmão. De duas grandes formas. Pode ter certeza disso. Para os que forem salvos, Deus será glorificado com a sua misericórdia. Para os que forem condenados, Deus será glorificado com a sua justiça. Mas de todas as formas, Deus será glorificado.